Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Demi. Aqui quem fala é a Irmã Gnóstica. Olá, e aqui é o Sagitários. Esse é um vídeo que pode ser considerado de utilidade pública e pode servir tanto para você como para algum conhecido seu. Desde o início dos tempos, sempre teve pessoas que diziam falar diretamente com o Deus cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão, Criador do céu e da terra. São diversos os personagens bíblicos que falam com Deus como se estivessem sentados em uma mesa de bar no final da tarde de uma sexta-feira. Alguns dos mais notáveis incluem Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Enoque, Noé, Samuel, Débora e Maria, João Batista, Paulo, entre outros mais. Abraão, conhecido por sua fé e pela sua comunicação com Deus, especialmente na história do sacrifício de Isaque, onde Deus o testou e posteriormente o instruiu a não sacrificar seu filho. Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, falando diretamente com Deus e liderando o povo de Israel no Êxodo. Davi, um rei com forte ligação com Deus, conhecido por seus salmos e por sua comunhão com o divino, recebendo inspirações e orientações através de sonhos e visões. Daniel, um profeta que recebeu revelações e interpretações de sonhos através de Deus, demonstrando uma grande sabedoria e fé. Enoque, um homem que andava com Deus e que foi arrebatado, tornando-se um exemplo de comunhão com o divino. Noé escutou as orientações de Deus para construir a arca e salvar sua família e os animais durante o dilúvio. Samuel, uma criança que ouviu a voz de Deus e se tornou um profeta importante na história de Israel. Débora, uma profetisa e juíza que liderou o povo de Israel, recebendo instruções divinas. Maria, a mãe de Jesus, que recebeu a notícia da gravidez e da missão de sua descendência de um anjo e estabeleceu uma ligação com Deus. João Batista preparou o caminho para Jesus, falando sobre o Messias e recebendo inspiração de Deus. Paulo, um perseguidor dos cristãos que, após uma experiência com Jesus, se tornou um apóstolo e recebeu revelações e instruções de Deus. Estas são apenas algumas das inúmeras histórias na Bíblia que destacam a comunicação entre seres humanos e Deus. Isso falando sobre a Bíblia, mas durante a vida encontramos talvez um vizinho ou vizinha, talvez um parente, talvez um conhecido de alguém que diz ouvir e sentir a presença de Deus. No meu caso, tive uma vizinha que, após a perda de seu único filho em um acidente, ela começou a falar que se comunicava com Deus através do seu filho que falava com ela. Ela já era uma senhora e morava sozinha com uma vida bastante simples e sobrevivia de doações de pessoas que a procuravam principalmente para tentar contato com entes queridos que já tinham partido dessa vida para o nada eterno. Essa senhora não agia de má fé, ela não tinha a intenção de enganar as pessoas. Na verdade, ela falava o que realmente ela ouvia, que na imaginação dela seria Deus usando a voz de seu filho lá do além para falar com ela. Mas esse é um assunto muito sério e importante, mas que a sociedade faz de conta que não percebe a real gravidade. Essa senhora não recebia visitas, até que um dia apareceu uma irmã dela de outro estado e ficou com ela por alguns dias e logo depois levou essa senhora embora. Um tempo depois fiquei sabendo que essa irmã levou a senhora a morar com ela em outro estado e que essa senhora sofria de esquizofrenia em um grau grave. E essa é a realidade de muitas pessoas que se dizem ouvir e sentir o Deus saboroso e crocante de puro amor e compaixão. Se procurar pela internet, existe um monte de casos de pessoas que tiraram a vida de outras pessoas e falando que foi Deus que mandou, que ouviam vozes dentro da cabeça e concluíam que era a voz de Deus. Então, se você orar e Deus não lhe responder, você é uma pessoa que está seguindo a sua crença e não tem problema algum. Mas se você orar e Deus lhe responder, aí você precisa procurar urgentemente por orientação médica, pois você pode estar sofrendo de esquizofrenia. Se você vai à igreja e sente a presença de Deus, lembre-se que você está participando de um espetáculo que te induz a ficar eufórico, para te gerar emoções e levar ao delírio, e assim
imaginando que está sentindo a presença do Deus fodástico e pica das galáxias, Criador do céu e da terra. Mas não se engane. Nada mais é que uma técnica usada desde a antiguidade, lhe colocando em um ambiente com pessoas que estão todos em busca da mesma sensação. Nosso cérebro tem a capacidade de causar várias emoções e sensações. Lembra de quando você era criança e sentia a presença do bicho-papão embaixo da sua cama? O bicho-papão nunca esteve embaixo da sua cama, porque o bicho-papão não existe. Assim é com Deus. E assim também será se você entrar em uma mata escura às 3 da madrugada. Mesmo que não exista nenhum risco, você sentirá medo e sentirá a presença de riscos que nem são reais. Nas igrejas, o ambiente é criado através de som extremamente alto, perfumes e às vezes até algo mais, que acabam levando as pessoas ao delírio. Mas se você realmente sente a presença do que você imagina ser Deus, procure orientação médica. Você pode estar sim sofrendo de esquizofrenia. O conceito de esquizofrenia surgiu no início do século XX, mais exatamente em 1911, onde foi formalmente nomeada e definida por Eugene Bleuler, quando ele publicou sua obra, O Grupo das Esquizofrenias. Antes disso, a esquizofrenia não era entendida e reconhecida. Então imaginamos quantos dos personagens bíblicos, ou talvez todos eles, que diziam falar com Deus, mas que na verdade apenas sofriam de esquizofrenia, e quantos que sofreram e sofrem deste problema no dia a dia durante toda a história da humanidade, e que falam que se comunicam e que sentem a presença de Deus? A esquizofrenia é um transtorno mental que afeta o pensamento, as emoções e o comportamento de uma pessoa. É caracterizada por uma desorganização dos pensamentos, por alucinações, delírios, falta de motivação e alterações significativas na percepção da realidade. Os sintomas mais comuns da esquizofrenia incluem delírios, crenças falsas que não são facilmente alteradas, mesmo quando confrontadas com evidências contrárias, alucinações, como ouvir vozes, ver coisas que não estão lá e ter sensações táteis inexistentes, dificuldade em organizar o pensamento e expressar ideias de forma coerente, comportamento inapropriado ou imprevisível, principalmente com estranhos. A causa exata da esquizofrenia não é conhecida, mas acredita-se que envolva uma combinação de fatores, como genética. Pessoas que têm parentes de primeiro grau com esquizofrenia podem ter um risco maior de desenvolver a doença durante o desenvolvimento fetal, como infecções virais, desnutrição, complicações durante a gravidez ou durante o parto, eventos estressantes, como traumas, abuso ou estresse crônico. O diagnóstico de esquizofrenia envolve um processo clínico realizado por um profissional de saúde mental, como um psiquiatra. O tratamento da esquizofrenia é realizado a partir de uma combinação de intervenções médicas, psicológicas e sociais. O objetivo do tratamento é ajudar a pessoa a melhorar a qualidade de vida, reduzir recaídas e promover a independência funcional. As principais modalidades de tratamento para a esquizofrenia são medicamentos antipsicóticos, remédios que ajudam a controlar os sintomas mais evidentes, como delírios e alucinações. A prevenção da esquizofrenia não possui uma fórmula correta, visto que não pode ser totalmente prevenida. No entanto, existem algumas estratégias e medidas que podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver a doença. Identificação precoce e intervenção. Evitar o abuso de substâncias como o álcool e drogas ilícitas. Redução do estresse, levar a vida de uma forma mais racional, sem crenças em seres invisíveis, que foram criados pelo próprio homem para dominar e manipular. Então, reforçando e resumindo, se você faz as suas orações para Deus e Deus não lhe responde, você é uma pessoa que está seguindo a sua crença e não tem problema algum. Mas se você orar e Deus lhe responder, procure imediatamente por orientação médica, pois você pode estar sofrendo de esquizofrenia. Nos cultos das igrejas, se você vai com a intenção de sentir a presença de Deus, mas não sente, você é uma pessoa que está seguindo a sua crença e não tem problema algum. Mas se você for até a igreja e sentir a presença de Deus,
Você pode estar sofrendo de esquizofrenia. E você acredita que esse mundo foi criado por um Deus cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão, que vive invisivelmente escondido, mas que fica sussurrando nos ouvidos de algumas pessoas? Ou que então ele faz sentir a sua presença em ambientes eufóricos de excitação emocional, mas que ao mesmo tempo se diz onipresente e que está em todos os lugares? Isso não faz sentido algum. Seria muito mais simples ele parar de brincar de se esconder e aparecer para toda a humanidade. E se ele está em todos os lugares, a presença dele teria que ser sentida em tempo integral, durante todas as nossas vidas. Esse Deus é um impostor. Na verdade, esse Deus bíblico é Demiurgo, Deus da desordem e do caos, se passando pelo Deus saboroso e crocante de puro amor e compaixão. Esse mundo é assim porque foi criado para ser assim. E Demiurgo não está nem aí para vocês. Sorry, baby. Bye bye.